Olá, eu quero partilhar com vocês hoje sobre a vida de Elias, Acabe e Jezabel. E nós vamos aprender muitas coisas, porque são detalhes que eu percebi agora, por isso eu quero partilhar com vocês. Primeiro é importante nós lembrarmos que Acabe, ele era um israelita. Ele era filho de Omri, que era o rei, um pai dele, era um rei anterior, e ele foi esse sucessor, logo, ele era um israelita. Elias, também todos o sabem, ele era um profeta. E então, Acabe se casa com Jezabel. Ela era uma mulher que tinha um poder, uma dominação, e havia sobre ela esse poder da maldade, esse poder da arquitetação, esse poder de interferência de uma forma negativa. Porque nós vamos ver o versículo que Jezabel era alguém que incitava o seu marido à maldade. Só que Acabe conhecia o Deus de Israel, como um israelita que era. E ele se sentia fraco diante daquela mulher. Ora, aquela mulher fazia o mal, aquela mulher o incitava ao mal, aquela mulher quebrava os mandamentos, aquela mulher quebrava os princípios, mas ela era forte. E ele se sentia fraco, conhecendo o Deus de Israel. Ora, ela é mais forte do que eu. Então você vai perceber, logo no começo, que então Acabe faz para si também um ídolo de Baal, que era o que Jezabel servia. Diz capítulo 17 de 1 Reis, versículo 33. Também Acabe fez um ídolo. Diz versículo 32, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então nós vemos que Acabe, por se sentir fraco diante daquela força, daquele poder do orgulho, daquele poder da maldade, daquele poder da simulação que havia em Jezabel, ele acaba se rendendo e deixando as coisas, à vontade. E por isso nós vamos ver hoje aqui sobre esse espírito de Jezabel, sobre o que gera e os danos que trarão inevitavelmente ao longo dos anos. Elias, ele era um profeta e ele se levanta para deixar bem claro, para mostrar que a força, o poder, o Deus de Jezabel, nada era. Então você vai ver que quando Acabe faz o ídolo igual de Jezabel, que era Baal, quando Acabe aceita aquele poder de Jezabel, ele se curva àquele poder que estava em Jezabel, que na verdade se tratava de um demônio, então Elias aparece. Você vai ver isso em 1 Reis 17. E Elias aparece e fala: olha, por causa dessa atitude, você vai ficar agora, essa cidade vai ficar sem chuva por 3 anos. Então ali Elias estava desmantelando, invalidando todo aquele poder ao qual Acabe estava se curvando, Acabe estava aceitando, e ele ali anula e mostra que aquele poder do mal, aquele poder da maldade, aquele poder, aquela dominação de forma indevida, nada era. Então você vai perceber no decorrer que depois dos 3 anos sem chuva, Acabe é visitado então por Elias. A situação do reino está em miséria, está em total deserto, escassez. Imagina, 3 anos sem chover. E então você pensa: então Jezabel acho que repensou, né? Não.
Você vai ver que nesse interim está em 1 Reis 18, 1 e 2, esse momento de escassez, mas você vai ver no versículo 4 que Jezabel manda matar todos os profetas do Senhor. Então, nesse interim de que a força de Jezabel é desafiada, é contrariada, o poder dela, a dominação de forma má dela é confrontada, ela parte para cima dos profetas. Então, o que passou a acontecer? Então, quem ousasse falar contra ela, ela mandava matar, ela simplesmente mandava exterminar. Só que Jezabel, vocês vão ver, ela trabalha pelos bastidores, não é que ela vai lá e suja as mãos, não. Ela usa pessoas, ela trabalha por trás, né? Ela vai, arquiteta, e então ela usa as pessoas para irem fazer aquele mal e matar os profetas. Então, muitos profetas do Senhor morreram na ocasião. E outros viviam escondido. Você vai ver aí que diz a palavra de Deus que a maioria deles, passou a viver escondido. Obadias, que era um homem que temia muito a Deus, se levantou e conseguiu esconder 100 profetas. E ali alimentava eles com água e pão. Então imagina, 3 anos, quando veio o confronto contra a força má, o poder mau de Jezabel, ela manda matar os profetas ou silencia. De qualquer forma, havia naquele reino total silêncio. Ninguém ousava dizer: olha Jezabel, olha essa maldade de Jezabel, olha esse orgulho de Jezabel, olha essa simulação, essa manipulação. Não. É como se você visse uma igreja de hoje e aí quando entrasse no tópico Jezabel, a pessoa, Jezabel, fala até baixinho para ninguém ouvir, para não confrontar, porque sabiam que se confrontasse morria. Então os profetas ou eram mortos, quem ousava confrontar ela, ou perseguidos para a morte, né? Com esse único intuito, ou tinham que viver, silenciados, escondidos. E é importante você realmente se aperceber do poder dessa palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira. Nesse momento, Elias se levanta e ele retorna. Só havia ele, diz de forma clara, capítulo 18, versículo 22, que depois dos 3 anos, Elias volta e ele fala: então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. Quer dizer, ninguém, não havia mais um que ousasse ali confrontar, contradizer, falar uma verdade da parte de Deus naquele lugar. Só fiquei eu, Elias pronuncia. Então nós vemos nesse momento aquilo que era e foi a primeira estratégia, que é o quê? Desmontar o poder de Jezabel e mostrar que aquele poder realmente não procedia do Senhor. Quando o profeta confronta aquela maldade, o que acontece? Ele passa a ser perseguido. E então, Elias quer agora agir e convencer o povo. Então ele junta todo mundo e ele fala do poder de Deus, que se Baal é Deus, sigam-no. Se o Senhor é Deus, vamos segui-lo. Então ele fala do que é o poder de Deus ali para o povo, para que o povo mesmo, né, tomasse uma posição e um partido de não se sujeitar mais àquela dominação. E nesse momento nós sabemos, e é o tão conhecido momento que cai fogo dos céus, o Deus de Israel se manifesta, né? Naquele momento é manifesto que o Deus verdadeiro é o Deus eterno
e que o poder emana do alto. Não é um poder que está na mão de uma pessoa que tem que dominar, que tem que manipular e que as coisas têm que ser da forma dela. Então, o que acontece? Você vai ver, naquele momento, cai o domínio de Jezabel. Ruiu ali aquele altar de Jezabel. E você vai perceber o detalhe interessante, que quando Elias fala assim, olha, agora vamos matar todos os profetas de Baal. Então, o povo se une e mata mesmo os profetas de Baal. Nesse momento, Acabe, vai comer e beber. Olha o versículo 41, capítulo 18. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Versículo 42. Acabe subiu a comer e a beber. Quer dizer, Acabe aceitou o fim daquele domínio. Acabe aceitou o fim daquele poder, daquela dominação do mal por Baal. Só que Jezabel, ela não vai ficar quieta. Então presta atenção numa coisa. Para vencer o espírito de Jezabel, inicialmente, o que vai acontecer? Você denuncia, você confronta e ela vai partir para cima de você. E ela vai tentar o quê? Matar os profetas. Quem ousar ter coragem de falar uma verdade para ela vai odiar. Por quê? Porque é um espírito demoníaco. Ok? O espírito de Jezabel, o que simboliza e significa na verdade? É um espírito que age através do quê? Da dominação, do orgulho, do poder, da simulação, da mentira, da manipulação, da religiosidade fria. E eu vou mostrar para você isso aqui na Bíblia. Quando Elias, naquele momento, confronta, os profetas passam a ser perseguidos e mortos porque ousaram contradizer ela e mostrar que não era daquela forma. Ela passa então a matar ou tem que, se quiser conviver, continua sendo o modo dela. Como é o modo dela? Ela está em Israel, mas as leis que imperam é a dela. Em Israel é a lei do amor, não, é a lei do ódio. Em Israel é a lei de Deus, não, é a lei da vingança. Em Israel é a lei divina, não, é a vontade dela que prevalece. Não é a lei A nem a lei B. O que contradizer Jezabel, ela passa por cima, porque ela não respeita, na verdade, lei alguma, a não ser o seu próprio eu, o seu próprio ego, o próprio poder que a incita e que a conduz a agir e a fazer. Então ela age e faz, e o centro de tudo é simplesmente manter-se no poder. Não é, ela está em Israel, mas não é agradar a Deus, porque o que impera sobre ela é o poder de Baal. Então, é a satisfação do seu poder, da sua vontade que prevalece. Ainda que eu tenha que matar um profeta do Senhor, ainda que eu tenha que massacrar um servo de Deus. Me contrariou, eu mato. Essa é Jezabel. Veio contra mim, eu calo, eu silencio. Certo? Quando Elias se levanta, então, e ele sai de cena, porque Jezabel, quando Elias volta e ainda existe um profeta, ela vai o quê? Para cima daquele profeta. Foi provado já que o poder dela não vale nada. Caiu fogo do céu, já provou que Baal não é Deus. Já provou que o poder da mentira, o poder da força humana, o poder do mal não vale nada, mas não importa para ela. O que importa é que a vontade dela prevaleça. Elias volta, mostra o poder do Deus absoluto e único e eterno, e ela o quê? Fala, amanhã, Elias, você vai morrer a essas horas. E Elias o quê? Foge.
E aí, acabou por aí? Agora que é a situação. Jezabel está aparentemente abatida, acabada. Jezabel acabou o culto a Baal. Os profetas de Baal morreram, foram mortos. Naquele momento, o que acontece? Houve uma intervenção, então ela tem que aderir o quê? Ao culto ao Deus de Israel. Então ela está ali e coloca aquela capa de religiosidade. Ai, amém. Então, agora eu sou do Senhor. Ah, sim, agora eu vou ser humilde. Agora eu vou respeitar meu esposo. Agora eu vou respeitar as leis divinas. Agora eu vou respeitar o meu próximo. Agora eu vou amar o meu irmão. Eu não vou mais odiar. Eu não vou mais perseguir. Eu não vou mais me vingar. Eu não vou mais manipular. Não. Agora eu também sou uma israelita. Então, a segunda estratégia de Jezabel é pôr a capa da religiosidade. Ah, sim, é mesmo. Eu preciso ser boazinha, então. Ah, sim, eu compreendo, eu amo. Só que dentro dela, ela continua com o mesmo coração. Cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva. Esperando um momento o quê? Para vingança. Esperando um momento o quê? Para provar que ela é certa. Esperando um momento o quê? Para destruir aqueles que são realmente do Senhor. Esse é o espírito de Jezabel. E aí o que acontece? Acabe fica fraco, Acabe fica dolorido, o coração de Acabe fica triste, porque ele queria a vinha de Nabote. Lembra dessa passagem? E aí então você vai ver esse momento, capítulo 21. Você percebe que é um silêncio. Depois que matou-se os profetas de Baal, que caiu fogo do céu, mostrou-se o poder de Deus, ficou tudo em silêncio. Parecia que, diz a palavra de Deus, que Acabe contou para ela, olha, caiu fogo do céu e Deus mostrou que Deus é Deus mesmo, então, olha, nós não vamos mais cultuar, né, essas forças, eu não vou mais me curvar para essa força que te domina. Eu vou me curvar para Deus. Só que quando vem uma situação de dor, Acabe volta à velha estratégia, à velha queda dele. Ao invés dele, como homem, se curvar para Deus, diante dos seus problemas, dores, insatisfações, fracassos, dificuldades, ele vai lá, quer a vinha de Nabote. Nabote fala, não, eu não vou dar, a herança dos meus pais. E o que ele faz? Ele se curva na cama dele, se encolhe e começa a chorar. E aí Jezabel aparece, ai bem, o que você tem? Ela espera um momento de fraqueza de Acabe, para então ela voltar com toda a sua estratégia para alcançar os seus objetivos de sempre, que é o mal. E é interessante que você vai perceber esse detalhe que eu não tinha visto, que Jezabel fala para Acabe assim, não, eu vou te dar a sua vinha, porque agora ela é boazinha, não é? Agora ela não contraria mais o reino, ela só satisfaz e agrada o seu amo, né? Não, eu vou te dar. E olha que interessante, capítulo 9, capítulo 21, versículo 9. E escreveu cartas e disse, apregoai um jejum. Queridos, quem falou isso foi Jezabel. Ela ali veste de tal forma uma capa de religiosidade, simulando uma boa intenção, simulando, né, uma ação espiritual. Mas ela está ali criando uma ação espiritual, apregoando um jejum. Ali ela atrai os judeus, os israelitas para ela, de novo, atenção para ela, olha, vamos apregoar um jejum. Só que ela contrata uns homens e fala, olha, vocês vão falar que Nabote pecou contra Deus. Vocês vão dizer que Nabote, ele é um homem digno de ser morto. Vocês vão testemunhar contra ele. Então,
olha só que coisa. Agora, Jezabel, vestida de religiosidade, vestida de santidade, com uma falsa áurea de religiosidade, ela manipula as coisas se fazendo de uma, né, pessoa de boa intenção. Só que ela é a mesma. Isso é muito sério. Porque, infelizmente, há pessoas que são maldosas e elas não mudam. Tá aqui, ó. Elas podem vestirem uma nova capa, mas as intenções são as mesmas. Você já viu aquelas pessoas que vão lá e pedem uma oração, um pedido de oração, mas na verdade ela usa aquele pedido de oração para espalhar boatos maldosos, para destruir a reputação de alguém? Olha, sabe o que é? Ai, até dói falar, mas sabe, eu queria que a gente orasse pelo filho da fulana, porque olha, ele fez isso, e começa a acabar com a vida da pessoa. Não é que ela tem intenção de misericórdia, não. É intenção de macular a imagem de outros. Olha, eu quero que ore por fulano, porque fulano parece que tá assim, tá assado, tá com isso, tá com aquilo, e começa a difamar, descaracterizar a pessoa todinha. Começa ali usando uma capa de religiosidade. Olha, vamos apregoar um jejum, mas a intenção dela, ela não vai dizer que é destruir a imagem do outro. Ela não vai dizer, não, ela vai dizer, olha, a pessoa nem percebe, mas sabe, é isso, e acaba com a reputação, porque Jezabel age nos bastidores. E ela precisa o quê? De aliados. Então ela vai usar religiosos frios ao seu redor, como Jezabel fez. O que ela fez? Ela escreveu a carta, apregou um jejum, chamou os seus aliados, que eram israelitas, e ela ali pegou aqueles dois ali e falou, vocês vão pegar testemunhas contra Nabote, vão dizer que ele blasfemou contra o rei, contra Deus, e vocês vão levar ele para fora da cidade e vão matá-lo. E aí depois fizeram isso com Nabote. Nabote que era um homem puro, Nabote que era um homem que simplesmente ousou contrariar naquele reino em que nada podia ser dito. Agora, Nabote está morto. Quando Acabe, aqui é o cerne da situação que você vai entender muita coisa. Porque ela chega então, vem a notícia, ó, matamos Nabote, fizemos o que você quer. Perceba, Jezabel consegue o que quer, não posando de má. Jezabel consegue o que quer com simulação, com mentira, com falso testemunho, com difamação, com maledicência, com maldade, com arquitetações, usando muitas vezes até aparência de religiosidade. O que aconteceu quando vem a notícia que conseguiram matar Nabote, dando falso testemunho, apedrejando ele, caluniando, acusando, condenando, apedrejaram Nabote? Aí Jezabel, que agora é a boazinha, não esqueça, chega para o marido e fala, olha, pode ir para sua vinha, né? Levanta-te, olha o versículo 15, capítulo 21. Levanta-te, possui a vinha de Nabote, aquele que recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote não vive mais, ele é morto. Acabe, você acha que se preocupou? O certo seria, está morto? Como que ele morreu? O que aconteceu com ele? Qualquer pessoa que tem Deus, que tem um coração bom, o que vai fazer? Poxa, eu não queria isso. Não, você vai ver que ele, versículo 16, e sucedeu que ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote. Olha que coisa.
Acabe, na verdade, se beneficiava das maldades da sua esposa. E você vai ver que a própria Bíblia fala isso. Que então Deus manda Elias encontrar Acabe. E quando encontra Acabe, Acabe fala: "Ô Elias, já veio me perturbar o inimigo meu?" E Elias fala: "Achei-te por quanto te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor." Quer dizer que Acabe se vendia para Jezabel. Ele se vendia, ele aceitava toda aquela maldade, ele aceitava sabia do que ela fazia, sabia das manipulações dela, sabia do mal que ela causava às pessoas, sabia do dano que ela trazia, mas ele, o que fazia? Ele queria o quê? Simplesmente se beneficiar, ele se vendia para fazer o que é mal. Então, não importa. Já viu isso? A pessoa, ela tá ali, ela aceita, porque na verdade o que importa para ela é os benefícios que ela tira com aqueles maltratos, com aquele orgulho, com aquela maldade que aquela pessoa que é dominada pelo mal age e faz. Então você vai ver que vem uma sentença, e isso é o terrível. Porque Deus então dá a sentença e diz que os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Versículo 23, capítulo 21. Então esse é o fim de Jezabel. Jezabel não, o quê? Ela cala a voz que ousa contrariá-la, a voz profética. Ela cala a voz que ousa ensiná-la. Só que Jezabel termina a vida comida por cães. E o que são cães? Cães são demônios. Demônios comerão a Jezabel. Então a pessoa termina a vida atormentada. A pessoa termina a vida na mão de demônios. A pessoa termina a vida dominada pelo mal. Então você vê aquele tipo de pessoa que às vezes você passa a vida inteira, você quis ensinar algo, a pessoa se recusa. E aí no fim da vida, tá ali uma pessoa louca, tá uma pessoa transtornada, tá uma pessoa que nunca se curvou para aquilo que Deus queria fazer, falar e dizer-lhe. Então esse tipo de pessoa que quer viver conforme o seu poder, não do bem, mas o poder do mal. Não, eu consigo as coisas do meu jeito. Você não entende. Eu já vi gente que trata os outros com preconceito, trata os outros com humilhação, trata as pessoas com desdém, trata as pessoas com agressividade e elas se gloriam disso. Não, você não entende. Aqui só funciona assim. Por quê? Porque ela age conforme o seu poder, o poder do mal que atua nela. E o que? Rejeita o poder do bem. Você acha que eu vou ser tonta? Então, o que acontece que nós vemos aqui? Jezabel termina a vida comida por cães. E isso que eu falo hoje não é visando, né, você que talvez já é uma pessoa idosa. Não. O que eu falo hoje, eu viso as pessoas jovens. Porque a atitude que você tiver agora na sua juventude vai definir a sua velhice. Você vê pessoas que alcançam uma idade e estão totalmente atormentadas, enlouquecidas, foi pelo que não aceitaram e não viveram e não se curvaram na juventude. Não se deixaram tratar lá atrás. E hoje eu já passei dos 40, então eu já estou convivendo com gente, né, da minha altura, da minha idade para cima. E é interessante isso, porque você vê a diferença do que se tornam as pessoas que se deixaram tratar e as pessoas que não se curvaram a um tratamento. A um tratamento que muitas vezes envolvia uma contrariedade. A um tratamento que muitas vezes envolvia ser contrariado, negar a si mesmo. A um tratamento que muitas vezes envolvia até, né, uma impetuosidade de um filho, de um
esposo, de um cônjuge, de um pai. Só que são mulheres que se julgam, né? Não querem ouvir nada de ninguém. Hoje, você é forte, você tem muitas ocupações, você sendo jovem, eu estou dizendo. Você não sente realmente aquilo que são os resultados dessa sua dureza de coração, de andar no seu próprio poder. Hoje você pode ter um poder de barganhar, de dissimular, de mentir, de criar histórias, de fingir. Mas, querida, amanhã, se você continua sendo essa pessoa que vive só por esse poder do mal que você aprendeu, você é uma pessoa derrotada. E você vai ter que conviver com você mesmo, e você mesmo não vai suportar. Por isso, Jezabel termina a vida comida por cães, porque nem ela se suporta e nem ninguém suporta ela, porque ela passa a ser uma mulher o quê? Atormentada, enlouquecida. E Acabe, quem é Acabe? Diz aqui, versículo 25. Ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então Acabe simboliza também aqueles homens que, importa que eu me beneficie? Não importa. Eu sei que ela é errada, eu sei que ela está criando ódio com todo mundo, eu sei que ela odeia, ela planta o ódio, eu sei que ela só faz maldade, eu sei que ela é mentirosa, eu sei que ela é dissimulada.